Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos na Tua presença neste dia, nesta manhã. Gratos, Senhor, por estarmos aqui. Porque tudo está debaixo do Teu controle, tudo está debaixo da Tua vontade, do Teu querer. E aqui estamos, Senhor, rendidos a Ti, rendidos a esse novo dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Que o Teu Espírito, o Espírito Santo, possa ter liberdade no nosso meio e fazer aquilo para qual o Senhor deseja como plano e propósito para cada um de nós. Estamos iniciando mais uma live onde a série é mergulhando em águas mais profundas, que possamos verdadeiramente ter mais intimidade com o Senhor. Aprender mais do Senhor, se relacionar de forma mais íntima, profunda, porque é só na Tua presença que podemos viver o extraordinário, viver aquilo que está além da nossa capacidade humana de pensar e imaginar, porque o Senhor é soberano. Por isso, Pai, submetemos esse novo dia em Tuas mãos, que todo o nosso agir, todo o nosso falar e pensar, sentir, seja de acordo com a Tua vontade. Por isso, Pai, fica conosco, nos ajuda neste novo dia, nos dê aquilo que é necessário para vivermos o dia de hoje, alegrando o Teu coração. Derrama mais da Tua graça, da Tua sabedoria, do Teu favor sobre nossas vidas, e que possamos viver o dia de hoje plenamente no centro da Tua vontade. Somos gratos, Senhor, por esse dia, somos gratos por esse momento, e Te pedimos, fica conosco, nos ajuda, porque dependemos completamente do Senhor, porque somos limitados, temos nossas fraquezas, mas em Ti somos mais do que vencedores. Por isso, Pai, Te agradecemos pela Tua presença nesta manhã. Obrigado, Pai, no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Sejam bem-vindos a mais um devocional. Hoje é a live número 8, onde estamos numa série chamada Mergulhando em Águas Mais Profundas. É na profundidade da vida com Deus que a intimidade é gerada, que o relacionamento mais intenso acontece, e é em águas profundas que vamos viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Precisamos sair do raso e começar a viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Sejam todos bem-vindos, bom dia. Bom dia, Alessandra, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Bom dia, Vânia, Deus te abençoe, querida, seja bem-vinda. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Bom dia, Robson, Deus te abençoe, meu amigo. Bom dia, Rose, Deus te abençoe. Bom dia, Norimar, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa? O som está bom, a voz está boa. Vamos chegando. Só quero, antes da gente começar o devocional, lembrando que essa semana, a partir de hoje, dia 8, até o dia 12, as nossas lives acontecerão às 8 horas da manhã. Tá bom? Porque essa é a semana da oração presencial na igreja e começa às 6, né? Lá, vai das 6 às 7. Então, essa semana, até sexta-feira, as nossas lives começarão às 8 da manhã, tá bom? Queridos, vamos iniciar a nossa live de hoje. Estamos numa série Mergulhando em Águas Mais Profundas, cujo o tema, o texto base, é o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4 em diante, que nos diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão:
vá para águas mais profundas e lancem as redes novamente. Simão disse: Mestre, passamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas sobre essa palavra, sobre a tua palavra, voltaremos e lançaremos a rede. Quando fizeram isso, pegaram uma quantidade de peixes como nunca, e as redes começaram a rasgar. Queridos, é na profundidade do relacionamento com Deus que você e eu viveremos o extraordinário e o sobrenatural da parte de Deus. Como eu disse no início da live, precisamos sair da superfície, do raso. E esse ano de 2024, viver de forma intensa, profunda com Deus. Se você deseja mais de Deus, se você deseja mais para a sua vida, você tem que fazer mais por isso. No sentido de ir para mais profundo, buscar mais, se relacionar mais, de viver de uma forma mais intensa com o Senhor. E na live passada a gente viu sobre uma disciplina espiritual que é importante para que possamos ter uma vida mais íntima e mais profunda com Deus, que é a disciplina espiritual da decisão. Entenda que tudo na nossa vida passa pelas escolhas e decisões que fazemos. E na live passada eu falei sobre decidir esquecer do passado. Esse passado que às vezes nos corrói, nos machuca, é uma decisão. Se ele continua ainda te machucando e te corroendo, é porque você ainda não decidiu virar essa página. Isso é uma disciplina espiritual, e para viver o mais de Deus, precisamos deixar o passado de lado, é uma decisão. Decidimos também crer no que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo novo, Deus está fazendo coisa nova. Então, uma das disciplinas espirituais importantes para que você possa viver em águas mais profundas com Deus é decidir crer de que Deus está fazendo algo novo na sua vida. Hoje estamos no 8º dia do ano. Teremos aí 358 dias para viver. Então decida crer de que Deus está fazendo algo novo na sua vida. E por último, que vimos na live passada como disciplina espiritual, decida confiar no Senhor. Confia que Ele já preparou um futuro extraordinário e abundante para você. Ir para águas mais profundas significa fazer a nossa parte no relacionamento com Deus. Precisamos viver aquilo que ainda não vivemos em Deus. Precisamos experimentar aquilo que ainda não experimentamos em Deus. E isso só é possível quando obedecemos uma ordem, uma palavra de Jesus, como disse para Pedro: vá para águas mais profundas e lá lancem a rede. Pedro passou a noite toda e não pescou nada. Por quê? Porque ele estava no raso. Ele não tinha ainda uma palavra sobre a vida dele. Mas Jesus chegou e disse: vá para águas mais profundas. E é o que nesta manhã Jesus está dizendo para mim e para você. Você quer mais? Você quer viver o que você ainda não viveu? Você quer experimentar coisas grandiosas na sua vida? Saia do raso, saia da zona de conforto, saia da mesmice, vá para águas mais profundas. E quando Pedro obedeceu essa palavra, aconteceu a melhor pesca da sua vida, ao ponto das redes começarem a rasgar. E nessa live de série que a gente está tendo desde o dia 1º de janeiro, a série Mergulhando em Águas Mais Profundas, Deus tem ministrado ao nosso coração sobre as disciplinas espirituais. O que são disciplinas espirituais? São ações que você deve realizar para que você possa viver aquilo que ainda você não viveu nesse relacionamento com Deus. Se Pedro não tivesse ido para águas mais profundas, se Pedro não tivesse saído do raso, se ele não tivesse obedecido a palavra que Jesus deu para ele, ele não teria vivido o extraordinário e o sobrenatural que ele viveu naquele mar, que ele estava acostumado como um grande empresário da pesca, como um grande pescador. Mas é a palavra de Deus que faz a diferença, é a obediência que faz a diferença.
São as águas mais profundas dos relacionamentos com Deus que vai fazer toda a diferença. Vamos? Vamos juntos para águas mais profundas? E hoje eu quero compartilhar mais uma disciplina espiritual. Mais uma disciplina, mais uma ação que você precisa entender para viver em águas mais profundas. Entenda uma coisa, queridos, ir para águas mais profundas, intensificar o seu relacionamento com Deus, não significa ausência de problemas. Não significa ausência de conflitos. Com certeza, Pedro, quando foi para águas mais profundas, ele teve que saber lidar com alto mar, teve que saber lidar com ventos fortes, teve que saber lidar com a jogada certeira da rede, teve que saber lidar em puxar a rede de uma forma que não perdesse a quantidade de peixe que ele pescou. Ele teve que chamar outros barcos, outros amigos para os ajudar. Então, queridos, quando decidimos ir para águas mais profundas, obedecendo uma palavra de Jesus para a nossa vida, precisa ficar muito claro, isso não significa ausência de problemas. Em águas mais profundas também tem tempestades. Em águas mais profundas também tem ventos fortes. O que eu e você precisamos entender é que uma vida de intimidade com Deus não significa ausência de problemas. Não significa ausência de conflitos. Mas o que significa então, pastor? Significa a presença de Deus em todos os momentos da sua vida, seja ela tempestade, seja ela ventos fortes, ou seja ela bonança. Mas Deus está presente. Tenha certeza que nesse novo ano, hoje, o oitavo dia do ano, Deus está presente. E nós temos aí 357 dias praticamente para viver. E pode ter certeza que em todos os dias o Senhor estará presente na minha vida e na sua vida. Mas não tenha medo de ir para águas mais profundas. É uma ordem de Deus, é uma palavra de Deus sobre a sua vida. E do mesmo jeito que ele agiu na vida de Pedro, ele vai agir na sua vida e na minha vida porque ele é fiel. Mas para ir para águas mais profundas existe uma disciplina espiritual extremamente importante. E essa disciplina eu quero compartilhar hoje com você nessa live da série Mergulhando em Águas Mais Profundas. E essa disciplina é a dependência de Deus. A dependência de Deus. Depender é uma ação de entrega. Depender é uma ação de confiança. Depender é uma ação de convicção de que existe um Deus soberano que tem um controle total da sua vida. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor sobre a sua vida. Então vá para águas mais profundas com essa convicção da dependência de Deus. Pedro obedeceu. Só que ele sabia que se fosse por ele não iria. Porque ele já tinha passado a noite inteira e não apanhou nada. Imagine a mente de Pedro, imagine o que ele devia estar pensando naquela hora. Ele falou, passamos a noite inteira, Senhor, e não pescamos nada, mas eu vou. Eu vou porque é o Senhor que está falando. Eu vou porque eu vou obedecer uma voz profética. Eu vou porque algo vai acontecer, eu creio. E ele foi. Completamente dependente dessa palavra. O que eu e você precisamos aprender, queridos, é depender daquilo que Deus falou. Ei, você tem promessas na sua vida. Dependa delas no sentido de realização. Precisamos colocar em prática essa disciplina espiritual que é a dependência total e exclusiva de Deus. Não dependa dos seus recursos, não dependa dos seus sentimentos, não dependa daquilo que você acha ou deixa de achar, não dependa de nada a não ser do próprio Deus. E essa é uma das disciplinas espirituais que não é muito fácil assim.
Ontem, pregando na igreja à noite, eu falei sobre a entrega da nossa vida para Deus. E às vezes entregamos a nossa vida para Deus, mas ficamos segurando a cordinha. Sabe, o ser humano, ele tem por natureza humana ter o controle da situação, ter o controle das coisas. Então, quando entregamos a nossa vida para Deus nessa dependência, precisa ser uma entrega total. Uma entrega total, sem ficar segurando a cordinha. Soltar. Senhor, toma a minha vida em tuas mãos. O que é a nossa vida? Antes de eu entrar aqui no texto da live, nos tópicos sobre a dependência, entenda o seguinte: o que é a nossa vida? A nossa vida é um conjunto de esferas que formam a nossa vida. A família é uma dessas esferas, o trabalho é uma dessas esferas, os relacionamentos é uma dessas esferas, a vida econômica é uma dessas esferas, os filhos são uma dessas esferas, o casamento é uma dessas esferas, a igreja, a comunhão, as pessoas é uma dessas esferas. A nossa vida é um conjunto e que, por natureza humana, a gente separa essas coisas. A nossa natureza humana separa, fatia a vida. Então a família é uma coisa, os amigos é outra coisa, o trabalho é outra coisa, o financeiro é outra coisa, os relacionamentos interpessoais é outra coisa, o seu eu é outra coisa. Mas entenda uma coisa, para Deus, tudo isso é uma coisa só. Você. Quando Deus olha para você, Ele não te vê fatiado. Ele te vê por inteiro. Ele te vê como filho, como filha amada. E a sua vida para Deus é uma coisa só. Então, a sua família, o seu trabalho, os seus filhos, os seus negócios, a sua vida econômica, os seus sentimentos, os seus pensamentos, isso tudo para Deus é você. A gente é que tem essa mania e esse costume de fatiar a nossa vida. Mas entenda, Deus nos quer por inteiro. O que é a inteireza da entrega? É entregar tudo isso que é você, que sou eu, que compõe a nossa existência humana, ao senhorio de Cristo. Isso é entregar a nossa vida para Deus. E por costume a gente só entrega para Deus aquilo que está com problema, aquilo que precisa de solução, aquilo que a gente quer com urgência resolver. Não, Deus quer tudo. Deus, Ele quer sua casa, sua família, Ele quer você, Ele quer seus filhos, Ele quer sua vida financeira, Ele quer seu trabalho, Ele quer seus sentimentos, Ele quer seus pensamentos, Ele quer as suas ações, Ele quer a sua palavra, Ele quer o seu pensar, Ele quer o seu agir, Ele quer você. Por isso que Ele diz: dê a mim o seu coração. Então o pedido que eu te faço nesta manhã: deixa Deus assumir a sua vida. Seja dependente dEle. Seja dependente dEle completamente. Completamente. Só assim você mergulhará de forma tranquila em águas mais profundas. Porque ir para águas mais profundas assusta. Ir para águas mais profundas gera medo. É normal, é natural. Porque ir para águas mais profundas vai exigir mais de nós. Porque são águas que nunca fomos. Veremos coisas que nunca vimos. Viveremos coisas que nunca vivemos. Pedro nunca apanhou essa quantidade de peixe que ele apanhou nesse dia. Ele nunca pescou essa quantidade de peixes que ele pescou nesse dia. Nunca. O negócio foi tão sobrenatural e tão extraordinário que as redes que eram próprias para isso começaram a rasgar. De tão pesadas e cheias que estavam.
esse mesmo homem que passou a noite inteira e não pescou nada. A dependência gera milagre. A dependência gera favor de Deus. Então essa disciplina espiritual de hoje, ela é fundamental para que você possa ir profundamente no relacionamento com Deus, com o próprio Cristo. Dependa de Deus para tudo na sua vida. Para tudo. E eu quero ler, como início desse devocional, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante. É um versículo muito conhecido de todos nós. E eu quero ler esse versículo para você ver a história de um homem que se tornou completamente dependente da graça, do favor de Deus. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Ontem, na pregação da noite que eu trouxe a palavra, eu falei um pouco do apóstolo Paulo, das lutas que ele travava. E esse foi um homem que tinha tudo para desistir. Mas quando ele decidiu ir para águas mais profundas, a primeira coisa que ele fez foi depender exclusivamente de Deus. Na prática, depender de Deus não é um discurso. Eu dependo de Deus e pronto. Não. As minhas ações, as minhas atitudes vão mostrar a minha dependência de Deus. A minha dependência de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais e alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O que é se alegrar na fraqueza? É saber que depende do Senhor. O que é se alegrar nas limitações? É saber que depende do Senhor. E quando dependemos do Senhor, o poder dele repousa em nós. É como Paulo está dizendo: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Entenda que Paulo era fariseu, ele era estudado, era poderoso, respeitado entre ali a elite cristã naquele local, né? Muito temido pelos cristãos, por medo de perseguições. Mas ele teve um encontro genuíno com Jesus Cristo na estrada de Damasco. E a partir dali ele decidiu ir para águas mais profundas. Para águas mais profundas. E, queridos, ir para águas mais profundas, como eu falei, não significa que você está isento dos problemas. Paulo, quando decidiu mergulhar nesse oceano da graça, porque a graça te basta, disse o Senhor. Quando Paulo decidiu mergulhar nesse oceano de favor, poder e glória, ao lado do próprio Cristo, ele começou a ser perseguido, ele começou a ser ameaçado de morte, ele foi apedrejado, ele passou fome, ele passou frio, ele sofreu um naufrágio, ele foi picado por uma cobra na ilha de Malta. Mas mesmo assim, ele decidiu esquecer de tudo aquilo que ele viveu e começou a olhar para frente, crendo de que Deus estava fazendo algo novo na vida dele. E ele então decidiu confiar no futuro que Deus tinha preparado para ele. Então as dificuldades, elas vão continuar existindo. Não significa que virou o calendário, virou um novo ano e 2024 vai ser um ano
sem problemas. Não podemos ser infantis dessa forma. Vamos ter desafio, vamos ter lutas, vamos ter embates, vamos ter montanhas para escalar, vamos ter gigantes para derrubar. Mas agora é diferente. Temos um Deus que nos guia, temos um Deus que nos sustenta, temos um Deus que nos faz caminhar, temos um Deus que nos faz continuar, porque a tua graça nos basta. Deus é fiel. Então, queridos, para ir para águas mais profundas, você precisa depender de Deus. Essa disciplina espiritual da dependência é uma ação sua, completamente uma ação de desprendimento do seu eu, das suas vontades, reconhecer as suas fraquezas, como Paulo reconheceu as deles, reconhecer as suas limitações e entender que sozinho você não é capaz. Pedro só foi para o mar, Pedro só foi para águas profundas, porque ele tinha uma palavra. Quando ele passou a noite toda pescando, ele não tinha uma palavra. Mas agora é diferente. Pedro tinha uma palavra. Disse Jesus a Simão: vá para águas mais profundas e lançai as redes novamente. E desde o dia 1º de janeiro que estamos com essa live de série, mergulhando em águas mais profundas, que Deus está nos dizendo: ei, saia da superfície. Vá para águas mais profundas, porque grandes coisas eu tenho para você. Pedro foi e nunca imaginou que ia pescar a quantidade de peixe que pescou. Ele simplesmente foi. Que possamos ter essa simplicidade de Pedro e ir sem questionar. Entenda que a obediência, a verdadeira obediência, ela não gera dúvida, ela não gera questionamento, ela não gera perguntas. A verdadeira obediência, ela gera atitudes, ela gera ações. E foi o que aconteceu com Pedro. Ele falou: Senhor, passamos a noite inteira pescando, eu só queria comentar isso com o Senhor. Mas sobre essa palavra que o Senhor me deu, eu vou. Porque a obediência de Pedro gerou nele uma atitude. Você consegue imaginar a cena dele voltando para o barco? Ele estava na beira da praia já, lavando as redes. Já estava amanhecendo o dia. Mas quando Jesus termina o sermão que ele estava pregando para aquele povo que estava ali à beira da praia, quando ele estava terminando de pregar, ele vira para Simão e fala: Simão, vá para mais fundo, vá. Pare de lavar as redes. Volta para o barco. É como se ele estivesse falando: Simão, eu cheguei. Simão, tudo vai mudar, porque a minha presença transforma. A minha presença traz existência àquilo que ainda não é real. Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Pedro, eu cheguei. Eu estou aqui. Vá. E Pedro foi. Porque essa obediência gerou ação, não gerou dúvida. Essa é a verdadeira obediência, aquela que gera ações, atitudes em cima de uma palavra. E Deus está nesta manhã reafirmando essa palavra para mim e para você. Vá para águas mais profundas. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que essa disciplina espiritual, essa dependência, ela gera uma coisa muito importante na nossa vida. Ela gera um estilo de vida chamada oração. A dependência gera oração.
Porque é na dependência que você clama, é na dependência que você busca, é na dependência que você fala. Então a primeira coisa que você precisa entender dessa dependência, dessa disciplina espiritual, que é a dependência de Deus, é que você agora vai ser um homem e uma mulher de oração. Ore. Como ser humano, a gente sempre coloca a oração como última opção. No entanto, ela deve ser a primeira opção. Entenda que tudo começa pela oração. Tudo começa pela oração. A oração, ela deve ser o start do seu amanhã. A oração, ela deve ser o start desse novo dia. Eu sei que esse horário já tem muitas pessoas que estão nos seus trabalhos. Tem muitas pessoas que já estão aí com as atividades já intensas. Mas que a oração, que é gerada pela dependência, possa ser o início do seu dia. Por isso que nessa lives de série que a gente está fazendo, desde o dia 1º, eu estou iniciando a live com uma oração. A oração, ela não é um modo, não, a oração é um estilo de vida. A oração, ela é um comportamento de um homem e de uma mulher que é dependente de Deus. Aquele que depende ora, aquele que depende clama, aquele que depende busca. Nunca esqueça, Deus ama ouvir a sua voz. Deus ama ouvir a nossa voz. Por isso que ele diz, clama a mim e eu responderei. Deus tem resposta para todas as nossas demandas e questões. Então, queridos, quer viver mais intensamente com Deus? Quer viver mais profundamente em Deus? Ore. A oração, ela é fundamental. Mas enquanto ora, mergulha, enquanto ora, avança, enquanto ora, faça acontecer. Você sabe o que significa oração? A palavra oração. A oração é a junção de duas palavras, oratória e ação. Eu vou repetir. A palavra oração é a junção de duas palavras, oratória e ação. Você fala e faz, fala e faz, fala e executa, fala e caminha, fala e... Sabe aquelas pessoas que falam, eu não fiz nada ainda, eu estou só orando. Não adianta. Claro, Deus age, Deus faz, Deus responde a oração, mas Ele espera a nossa ação para que algo aconteça. Jesus só ressuscitou Lázaro depois que teve a ação de tirarem a pedra. Primeiro ele falou, tirai a pedra. E os discípulos rolaram a pedra do túmulo de Lázaro. Jesus orou e o ressuscitou. Entenda uma coisa, oração e ação, elas devem andar juntas. Juntas. Então, essa disciplina espiritual, que é a dependência, ela precisa e deve gerar em você um estilo de oração. De repente eu estou falando com pessoas aqui que já faz tempo que não oram. Aí você vai falar, mas pastor, como é que eu devo orar? Conversa com Deus, fala com Deus. Ele é seu pai. Fala, abre a boca, fala, conversa. Como a Alessandra falou aqui, eu converso com Deus o tempo todo. Amém. Converse. É uma conversa, é um bate-papo, é um diálogo entre pai e filho, pai e filha. Então, queridos, dependa. Paulo, quando ele percebeu que ele estava com esse espinho na carne, ele orou a Deus 3 vezes. Pedindo que tirasse esse espinho da carne dele. Então, queridos, ore.
A oração, ela move os céus, a oração, ela move. Agora viemos já de uma manhã de oração lá na igreja, foi maravilhosa. Das 6 da manhã até as 7. Oramos por família, por soluções, por negócios, por cura, por tudo. Amanhã estaremos lá de novo, às 6 horas da manhã, estaremos lá. Amanhã, terça-feira, tem a tarde de oração na igreja. Queridos, orem o tempo todo. Precisa estar numa igreja para orar? Não. Você é templo do Espírito Santo. A igreja é importante para a comunhão, para a congregação dos santos, diz a palavra. É necessário. Ontem tivemos um culto tão abençoado pela manhã, tivemos um culto tão abençoado pela noite, onde Deus se manifestou, onde a palavra foi dita, onde pessoas foram transformadas. Ore. Como Paulo diz, ore sem cessar. Todos os dias, ore. Mantém sempre a sua mente conectada no céu. Mantém sempre a sua mente no alto. Amém? Vocês estão comigo? Por favor, clame. Eu sei que muitos milagres vocês viverão por causa do clamor de vocês. Amém, Lana. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado por isso. Por favor, orem. De tudo que eu vou falar hoje aqui, que eu já falei, orem. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 41 em diante. Vai falar de Jesus. E olha o que vai dizer sobre Jesus. Ele se afastou deles. A uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Queridos, Jesus foi o homem que mais orou nesse mundo. Se você lê o Evangelho de Lucas, a gente está como desafio, para quem não sabe, a gente está como desafio desse devocional, dessa série de mensagens, começou desde o dia 1º, sobre mergulhando em águas mais profundas. A gente está como desafio escrever a palavra. O que é escrever a palavra? Você vai copiar a palavra. Então você vai pegar um caderno e a gente está começando pelos evangelhos. Estamos escrevendo, copiando os evangelhos. Aí você vai falar, nossa pastor, isso é loucura. Você sabe o que é isso? É uma forma de você gravar mais a palavra, porque tudo aquilo que a gente escreve, a gente assimila de uma forma mais intensa. Tem gente que até falou, nossa, o meu pulso está doendo demais, está dando cãibra. É normal. Para quem não tem costume de escrever, eu escrevo todo dia, adoro escrever. Quem tem costume de escrever, escreve direto, normal. Mas vai no seu ritmo, não tem prazo para terminar, não tem prazo para... Vai copiando a palavra. Eu já fiz isso, eu já copiei de Gênesis a Apocalipse toda. Já copiei a palavra de Deus toda, eu tenho cadernos aqui que não dá para ver. Eu tenho 9, 10 cadernos aqui. Se eu não me engano, deram 13 cadernos. Aqueles grossos de matéria, 10, 20 matérias. Gastei quase 30, 40 canetas. Mas a palavra está na mente. Então, acontece alguma coisa, eu lembro de um versículo, eu vou fazer o devocional, escrever o devocional, às vezes eu não preciso nem procurar na Bíblia o versículo, já vem na mente, eu escrevo. Por quê? Porque esse ato de copiar, ele grava. Glória a Deus, Elane, é isso aí. Então esse foi o desafio que a gente lançou dia 1º, copiar a Bíblia, vamos copiar a Bíblia inteira.
Só que estamos começando pelos evangelhos, com calma. Depois vamos para as cartas de Paulo. Depois vamos para as cartas pastorais. Depois vamos para os profetas. Depois vamos para os livros poéticos, como Provérbios, Salmos. Depois vamos para o Antigo Testamento. E terminamos em Apocalipse. Ah, pastor, isso vai levar uns 10 anos. Não importa. Escreva, assimile. Gente, isso é muito bom. Esse foi o desafio que a gente lançou. Ah, pastor, é obrigado a fazer? Imagina, ninguém está obrigando nada, nem Deus nos obriga a fazer as coisas. Deus nos convida a fazer as coisas. E o que está sendo feito aqui é um convite. Isso vai exigir custo, porque você vai ter que comprar cadernos, canetas. Quando eu comecei a fazer, já faz tempo que eu fiz, estou fazendo de novo agora junto com vocês, mas faz tempo que eu fiz, faz muitos anos. Eu gastei umas 2, 3 caixas de caneta. Márcia, é isso aí. Parece loucura, né? Mas é bom demais. Todo dia, tira um pouquinho de tempo, escreva. Ah, não deu hoje, faz amanhã. Ah, não deu amanhã, faz outro dia, mas não deixe de fazer. Isso é para você memorizar, para você trazer na memória. Amém? Jesus era um homem de oração. Jesus era um homem de oração. Então ore, escreva, leia, se envolva com as coisas de Deus. Dependa de Deus exclusivamente. Amém? Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, que a dependência gera a graça de Deus. Gera em nós essa dependência. Para você conseguir praticar essa disciplina espiritual que é a dependência de Deus, isso só é possível pela graça dele. Queridos, o que é graça? Para vocês entenderem. Graça é um favor imerecido. Graça é um favor. Nós estamos nessa live só pela graça de Deus, que Deus nos abençoa com a sua graça, com o seu favor, nos dando força, coragem para estarmos aqui. Graça é desviar a ira de Deus sobre a nossa vida. Porque entenda uma coisa, qual é o salário do pecado? É a morte. E nós somos pecadores, nós nascemos em pecado. Mas pela graça de Deus, nós estamos tendo vida na morte que ele sofreu. Então precisa entender o seguinte, nessa dependência exclusiva e total do próprio Deus, que precisamos depender dele para tudo, isso só é possível pela graça de Deus que nos alcançou. O que é graça? É o poder de Deus sendo aperfeiçoado nas nossas limitações e fraquezas. Graça é o favor de Deus nos conduzindo na nossa miséria humana. Isso é graça. Isso é misericórdia. Eu já falei em uma live aqui o que é misericórdia. Misericórdia é a junção de duas palavras. Miséria e cardio. Coração. Então essa palavra misericórdia é o coração de Deus sendo colocado na nossa miséria humana. Isso é graça. Isso é graça. Amém, Márcia, que bom, estamos juntos aí então, copiando, glória a Deus por isso. Então a palavra misericórdia é isso, Deus colocou o seu coração, a sua essência, na miséria humana, na minha miséria e na sua miséria. Isso se chama misericórdia. Misericórdia. Então, queridos, o que ele disse para Paulo? Em 2 Coríntios ele disse, minha graça é suficiente para você. Porque é nessa graça que o meu poder se aperfeiçoa. É nessa graça que as suas limitações são reconhecidas e entendidas
e nelas eu derramo a minha misericórdia. Queridos, nós não merecemos nada. Sabe uma coisa que me incomoda muito? Eu vou ser sincero com vocês agora, vou abrir aqui o coração. A gente já está caminhando para o final da live, são três coisas que tem a ver com essa disciplina espiritual da dependência. Só falta mais umas. A gente viu a oração e viu a graça, falta só mais uma. Uma coisa que me incomoda muito, às vezes eu vejo os stories de pessoas, né? Eu uso muito as redes sociais para divulgar a palavra de Deus. Quem me conhece, conhece as minhas redes sociais. Se você entrar no meu Instagram, começar a olhar meu Instagram, se você entrar no YouTube, se você entrar, sei lá, no Facebook meu, você só vai ver eu falando de Jesus, você só vai ver eu postando versículos, postando lives, postando palavra, porque essa é a minha vida, eu vivo para o reino de Deus. Eu não sei fazer outra coisa, a não ser falar do Senhor. E às vezes eu olho os stories de alguém, de pessoas, e ela está fazendo alguma coisa e ela escreve lá, merecimento. Merecimento. Queridos, a gente não merece nada. A gente é bicho ruim. A gente só é bom, a gente só pratica o bem, a gente só ama o próximo, a gente só faz as coisas que a gente faz por causa da graça de Deus sobre nós. Experimenta viver uma vida sem Deus, você vai ser terrível. Eu sempre falo isso aqui, eu sem Deus, antes de conhecer Deus, queridos, eu era da pá virada. Se eu contar as coisas que eu fazia quando adolescente, imagina, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca, imagina um adolescente solto naquela cidade, com amizades totalmente deturpadas, totalmente loucas. Mas a graça do Senhor, de forma imerecida, nos alcançou e nos transformou. Porque na verdade nós não merecemos nada a não ser a morte espiritual e a morte física. Não parece, né, Miriam? Mas eu era da pá virada. Um dia eu vou ter oportunidade de contar algumas coisinhas que eu aprontei. Então, queridos, é a graça de Deus. Então entenda isso, eu e você não merecemos absolutamente nada. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que vivemos, tudo que realizamos é pela graça de Deus. Por isso essa dependência, que é uma disciplina espiritual, depender de Deus, é depender dessa graça, que é nas nossas limitações e fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. O poder de Deus realiza. Amém? E a terceira coisa que tem a ver com a disciplina, a dependência, é que quando dependemos de Deus, nós somos inundados pelo seu amor. Então, queridos, o que você precisa para ir para águas mais tranquilas? Além de tudo que falamos aqui desde o dia 1º de janeiro, dessas disciplinas espirituais, você precisa depender exclusivamente de Deus para ir para águas mais profundas, sem medo, sem preocupação, somente pela graça, através da oração e cheio do amor de Deus. A minha oração nessa manhã é que você seja inundado, inundada pelo amor de Deus, pela graça de Deus, fazendo você um homem, uma mulher de oração, e continue indo para águas mais profundas, orando, clamando, se relacionando, se envolva com a igreja, se envolva com as pessoas, esteja perto de quem te ama, esteja perto de quem caminha com você na mesma direção. Queridos, o meu ciclo de amizade, depois que eu conheci o Senhor, mudou completamente. Lembra que eu falei? Eu era da pá virada, eu só tinha tranqueira do meu lado. Eu só tinha tranqueira do meu lado. Imagina que eu subia morro, descia morro do Rio de Janeiro, eu ia para lá, ia para cá, fazia isso, era o terror. Tudo bem, eu era vamos dizer assim, do grupo eu era o melhorzinho, era o menos. Imagina o nível do grupo.
Minha mãe ficava desesperada. Quantas vezes minha mãe perdeu noite de sono e eu na rua sem voltar para casa. Mas o amor de Deus um dia me alcançou. A graça de Deus um dia me alcançou. E hoje esse ciclo de amizade que eu tinha, não lembro mais de ninguém, não tenho contato mais de ninguém. Para falar que eu não tenho contato, teve um amigo dessa época que me encontrou no Facebook, quando não tinha nem Instagram ainda. Ô Fernando, como é que você está? Não sei o quê. E graças a Deus ele está bem, ele virou médico. Hoje ele trabalha, né, com medicina e tudo. E segue a vida dele, casou, tem filhos, enfim, tem a mesma idade que eu praticamente. Ele era um pouquinho mais velho. Então, queridos, entenda isso. Essa disciplina espiritual chamada dependência, ela é necessária para que você possa viver em águas mais profundas. Pedro recebeu uma palavra de Jesus e ele dependeu completamente dessa palavra para ele voltar carregado, com as redes quase rasgando. Então a dependência vai gerar o extraordinário, a dependência vai gerar o sobrenatural. Seja dependente de Deus para tudo. Para tudo. Amém? Essa dependência, ela vai gerar em você oração. Você vai ser um homem, uma mulher de oração constante. Essa dependência vai fazer você viver na graça. Essa dependência vai fazer você reconhecer seus limites, vai saber você reconhecer suas limitações, as suas fraquezas, e como Paulo recebeu essa graça de Deus que diz para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder, ou seja, a minha glória, a minha soberania, o meu favor, ele se aperfeiçoa nessa dependência, ele se aperfeiçoa nessa graça. E quando somos dependentes, esse amor pleno de Deus nos enche e nos transforma. Queridos, quando isso acontece, nós estamos em águas profundas. Então, queridos, dependa de Deus. Eu quero terminar esse devocional de hoje lendo Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha que versículo maravilhoso. Confia no Senhor. Como eu falei, ir para águas mais profundas não vai nos isentar de problemas, de conflitos. Ter intimidade com Deus não vai nos isentar de determinadas coisas na vida, mas confie no Senhor de todo o seu coração. Esse todo tem a ver com inteireza, com totalidade. Aquilo que eu falei, entregar a vida para Deus é uma entrega total. Deus nos enxerga como uma coisa só. Aquilo que eu falei, a gente fatia: família, emprego, casa, filhos, financeiro. Deus enxerga isso tudo como uma coisa só, você. Então confie de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, naquilo que você acha que deve ser. Consulte a Deus. Queridos, hoje eu não tomo nenhuma decisão na minha vida, por menor que ela seja. Eu não tomo nenhuma decisão na minha vida, por menor que ela seja, sem consultar Deus. Às vezes as pessoas falam para mim: nossa, pastor, você está demorando a responder. Eu falei: porque Deus não me respondeu ainda. Paciência, eu não vou responder com rapidez. Se alguém perguntar para mim alguma coisa e eu preciso decidir hoje é não. Nossa, pastor, é não? Hoje é não. Agora, se você quiser esperar aí amanhã, depois, eu te dou uma outra resposta. Pode ser que seja não também. Porque não depende de mim, depende do meu Senhor. Depende do meu Deus. Queridos, eu jamais quero desobedecer o meu Senhor. Jamais. Jamais eu quero entristecer o meu Senhor e Deus Jesus Cristo. Jamais. Então, se Ele falar não, eu vou dizer não. Se Ele falar sim, eu vou dizer sim.
E se ele falar talvez? Não existe, é sim, sim, não, não. Deus não fica em cima do muro. Deus não existe talvez, Deus não existe será. Não. É. Não, não. E se Deus ficar em silêncio? Porque às vezes fica, eu também fico em silêncio, eu não dou resposta nenhuma para a pessoa. Então, queridos, aprenda a depender de Deus para tudo. A sua vida vai ficar mais leve. A sua vida vai ficar mais plena. Você vai estar navegando em águas mais profundas. Amém? Então, queridos, essa disciplina espiritual que vai te ajudar a ir para águas mais profundas, que é essa dependência. Então, essa dependência, ela vai gerar em você, vai tornar você homens e mulheres de oração. Ore com frequência. Já orou hoje? Não? Então vamos orar daqui a pouco. Mas continue vivendo uma vida de oração. Ela vai fazer essa dependência você viver na graça, na misericórdia, no amor de Deus sobre a sua vida. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês, dentro dessa série Mergulhando em Águas Mais Profundas. Que seja uma palavra para o seu coração. Por favor, dependa exclusivamente de Deus. Não tem coisa melhor do que estar nas mãos do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Para variar, passamos um pouquinho do horário, né? Porque essa série, né, da mensagem, ela é um pouco mais profunda, um pouco mais intensa. Então nos faz necessário, e agora começando às 8 horas, né? Eu comecei um pouquinho mais tarde também, comecei às 9h05, eu acho, 8h05 na verdade, né? Peço perdão até para vocês por isso, é que eu estava na igreja, eu estava esperando todo mundo sair, todo mundo ir embora, e aí atrasa um pouco, né? Amém, queridos? Vamos orar, Pai. É no nome de Jesus Cristo que nós continuamos na Tua presença neste dia. Gratos por tudo que o Senhor já fez por nós. Gratos por tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nós. E gratos por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Por isso, Pai, te pedimos em nome de Jesus Cristo que esta palavra que foi dita aqui hoje possa gerar realmente essa dependência do Senhor. Queremos ser completamente dependentes, Senhor, da Tua graça, do Teu favor, do Teu amor, da Tua misericórdia. Queremos ser completamente dependentes, Senhor, de tudo. De tudo. Que Deus verdadeiramente possa nos ajudar a olhar para nós e reconhecer as nossas fraquezas e as nossas limitações. E dizer, Senhor, somente Tu tem o poder, a glória, de nos sustentar e nos ajudar e nos levar realmente para águas mais profundas. Pai, que possamos verdadeiramente ter a coragem de mergulhar e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai, pelo Teu grande amor, obrigado pelas Tuas misericórdias que renovam a cada manhã. E que possamos viver esse novo ano de 2024 intensamente, tendo um relacionamento íntimo, profundo, verdadeiro, pleno no Senhor. Por isso, Pai, nos ajuda. Nos ajuda a viver o extraordinário, o sobrenatural. Porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora. Estenda a Tua boa mão, abençoa, guarda, protege, guia, direciona. Que a Tua graça, o Teu favor, o Teu amor estejam sobre a vida de cada um deles. Tira, Pai, todo impedimento, todo atraso de vida, todo questionamento, tudo aquilo que de repente estão incomodando cada um deles, Senhor, e abençoa. Abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios, onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam verdadeiramente ser abençoados pelo Senhor. Obrigado, Pai, que eles possam verdadeiramente ir para águas mais profundas e viver o extraordinário do Senhor. Por isso, Pai, os abençoe, em nome de Jesus é que eu peço. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que possamos realmente decidir depender do Senhor.
Obrigado, Pai. Obrigado pela vida deles, obrigado pela vida daqueles que assistirão essa live depois. Sê conosco, nos ajude e nos fortaleça a cada dia. Obrigado, Pai, é no Teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje. Aprenda a depender de Deus. Isso vai te ajudar em águas mais profundas. Dependa de Deus exclusivamente. Coloque em prática essa dependência, essa disciplina espiritual. Coloque em prática e dependa de Deus profundamente na sua vida. Como é bom estar nas mãos do Senhor, porque ela nos guia, nos guarda, nos protege, nos orienta, nos educa, nos trata, nos faz viver cada dia mais como homens e mulheres de Deus. Amém, queridos? Essa é a palavra. Que ela produza frutos do entendimento no seu coração. Amém?